O Elementary OS é um sistema que sempre está na boca do povo, já que para muitos ele é considerado a distribuição Linux mais bonita existente. Isso porque ele traz uma estética muito parecida com o macOS, com uma dock embaixo, barra de navegação em cima, e os desenvolvedores prezam muito pela estética do sistema. E calma, antes de me atacarem, tá tudo bem discordar com essa afirmação, tá bom? Mas do mesmo jeito que muitas pessoas consideram ele o sistema mais bonito, muitas pessoas acham que ele é um sistema que não dá para utilizar e que falta coisa nele. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode deixar ele mais utilizável através de algumas configurações e alguns softwares novos. O primeiro passo que a gente precisa fazer, é claro, é instalar o sistema operacional. Aqui o Elementary OS é muito simples de instalar, então vamos dar uma olhadinha no passo a passo. Assim que você bootar a ISO, a primeira tela que vai aparecer é essa aqui de selecionar um idioma. Aqui no nosso caso, a gente vai selecionar português e depois ele pergunta se é português de Portugal ou português do Brasil. No meu caso é português Brasil, eu vou clicar aqui em Select. E aí ele já vai mudar todo o instalador para português. Depois aqui nessa segunda tela, você vai selecionar o layout de teclado aí do seu computador. Aqui no meu caso é um layout em inglês, então eu vou procurar aqui no inglês, mas se você estiver usando o teclado ABNT, você mantém aqui em português Brasil. Aqui no meu caso eu vou procurar inglês US, depois eu desço aqui, internacional com teclas mortas. Clico aqui em selecionar, e depois aqui tem as opções de experimentar ou instalar o Elementary OS. Se você só quer testar para ver como que ele fica na sua máquina, você pode usar aqui esse modo de demonstração para você testar o Elementary. Aqui no meu caso, eu quero apagar o disco e instalar o Elementary OS. No meu caso aqui, como eu quero o Elementary OS como o único sistema operacional nesse disco, eu vou utilizar essa opção aqui de apagar o disco e instalar. Se você quiser fazer algum dual boot ou você quiser mexer nas partições da sua instalação, você pode utilizar essa instalação personalizada, que é o modo avançado. Você não precisa utilizar, mas você pode se você quiser fazer a modificação do jeitinho que você quiser. Aqui no nosso caso, vou clicar no botão apagar o disco e instalar. Aqui, como eu estou instalando numa máquina virtual, ele aparece esse aviso aqui, falando que algumas partes do Elementary OS 7.1 podem correr lentamente, congelar ou não funcionar corretamente. Então, se você estiver utilizando o Elementary OS 7.1 e ele der algumas travadinhas, lembre-se que isso é por causa da máquina virtual e não necessariamente ele vai se comportar do mesmo jeito na sua máquina física. Se você estiver já instalando no seu computador, essa tela aqui ela nem vai aparecer. Agora eu vou clicar aqui para instalar de qualquer maneira. Ele vai perguntar qual é a unidade de discos que eu quero instalar. Aqui no meu caso, como é uma máquina virtual, tem um disco só. Se você tiver 2 ou 3, 4, 5 discos no seu computador, você vai selecionar aqui qual é o disco que você quer instalar. Depois clica aqui em seguinte. E ele pergunta se eu quero encriptar esse disco. Essa opção aqui é interessante principalmente se você estiver instalando em um notebook, que você vai levar para fora de casa várias vezes e você não quer correr o risco que qualquer pessoa tenha acesso aos seus arquivos. Aqui no meu caso, como é uma máquina virtual e o meu computador pessoal é um desktop, eu geralmente não utilizo essa opção aqui, mas vai do seu gosto. Aqui no meu caso eu vou clicar em não encriptar, depois aqui ele cai nessa tela de drivers adicionais e aqui ele fala alguns adaptadores de Wi-Fi da Broadcom, gráficos da Nvidia e algumas máquinas virtuais podem não funcionar corretamente sem instalar drivers adicionais. Então se você tiver um computador com placa de vídeo da Nvidia ou se você tiver algum hardware muito diferente que você precisa de um driver proprietário, é interessante você marcar essa caixinha aqui para ele instalar automaticamente durante a instalação. Depois que você marcou a caixinha, é só você clicar aqui em apagar e instalar. E pronto, agora ele já está fazendo a instalação do Elementary OS pra gente. Agora é só esperar. Depois que você terminar a instalação, ele vai aparecer essa tela aqui falando que ele foi instalado e ele vai reiniciar o computador automaticamente. Quando ele reiniciar, você pode tirar o pendrive normalmente. Depois de instalado, quando você reiniciar o computador, você vai cair nessa tela aqui. Os primeiros passos eles são iguais à instalação, mas fica tranquilo que tá tudo certo. Aqui a gente tem que selecionar de novo o idioma, no meu caso de novo, português Brasil, clico em selecionar, depois eu seleciono de novo o layout de teclado, como eu falei da outra vez, no meu caso aqui é inglês nos Estados Unidos, depois a gente desce aqui, no internacional com teclas mortas, clico em selecionar, e aqui eu vou criar a minha conta. No nome do dispositivo você pode colocar o que você quiser
isso aqui é interessante para você visualizar os outros computadores na rede. Então é interessante que seja um nome que faça sentido com aquele computador, seja notebook, PC do fulano, PC da fulana, alguma coisa que você realmente entenda qual é aquele computador. Ou se você quiser, você pode inventar nomes para cada um dos computadores, só não vai depois esquecer qual é qual, né? Aqui no meu caso eu vou colocar como Elementary OS mesmo, e vou clicar em finalizar configuração. E pronto, a instalação já está feita. Aqui eu estou na tela de login, eu posso digitar minha senha e finalmente entrar aqui na minha instalação do Elementary OS. Quando você logar pela primeira vez, ele vai aparecer essa tela aqui de onboarding. A gente pode acompanhar ela, porque aqui a gente já consegue ajustar algumas coisas para deixar o nosso Elementary OS bem mais interessante de se utilizar. A gente pode clicar aqui em próximo, e a primeira opção é escolher entre modo claro, modo escuro ou modo pôr do sol ao nascer do sol. Nesse modo aqui, durante o dia ele vai ficar no modo claro e depois durante a noite ele vai ficar no modo escuro. Muitas pessoas preferem esse modo aqui, porque você aproveita, independente do horário do dia, um modo ou outro. Eu prefiro o modo noturno o tempo todo, então eu vou selecionar aqui em modo noturno. E aqui embaixo você seleciona o Accent Color. Se você quer que os detalhes do seu sistema fiquem em azul, em verde, em amarelo, em rosa, em roxo, aqui vai totalmente da sua decisão. Aqui eu vou deixar nessa cor uva, e você pode ver aqui que inclusive tudo ficou meio roxinho, e vou clicar em próximo. Depois tem essa opção aqui de luz noturna. Esse modo aqui não é o Dark Mode, é aquele modo que deixa a tela mais amarelada durante a noite para evitar a tensão ocular e a insônia. Se você quiser ativar isso aqui, você pode vir e ativar diretamente daqui. Como eu estou gravando isso aqui durante o dia, não vai mudar nada. Se você não quiser, você pode desativar. Clica aqui em próximo. Depois tem esse serviço de limpeza. Ele fala que os ficheiros antigos podem ser eliminados automaticamente depois de 30 dias para poupar espaço e ajudar a proteger a sua privacidade. Então você pode apagar automaticamente os ficheiros transferidos, né, que são os arquivos transferidos, os arquivos temporários antigos, arquivos de screenshot e arquivos na lixeira. Então se você quiser apagar algum desses arquivos depois de 30 dias automaticamente, você pode marcar aqui. Por padrão, ele já está marcado para apagar os arquivos temporários e os arquivos da lixeira. Aqui eu vou deixar exatamente do jeito que está, mas você pode marcar ou desmarcar alguma dessas opções. Clicando aqui em próximo, ele vai ter essa opção de contas online, então você pode clicar aqui no Connect Contas Online, ele vai abrir aqui a tela de configurações e você pode adicionar ou um calendário ou um e-mail se você quiser utilizar o serviço de e-mail e o serviço de calendário do Elementary OS. Assim você consegue acessar suas informações diretamente do sistema, você recebe notificações aqui, você consegue usar o cliente de e-mail, o aplicativo de calendário daqui e acessar todas as suas informações. Aqui no meu caso, nesse momento eu não vou fazer essa configuração, mas você pode fazer por aqui já. Depois ele tem essa tela aqui de baixar alguns aplicativos. Ele fala que você pode baixar aplicativos feitos para o Elementary OS e revisados pelo time do Elementary lá na App Center, ou você pode fazer sideload de aplicativos de lojas alternativas, como o FlatHub, que é no caso dos aplicativos em Flatpak. A gente já vai dar uma olhadinha nisso com carinho, mas por enquanto a gente vai passar aqui. Depois tem essa opção aqui de atualizações automáticas. Se você quiser atualizar seus aplicativos, atualizar tudo de maneira automática, você pode marcar aqui, então você não vai precisar ficar se preocupando de todo dia ir lá ver se tem atualização e fazer manualmente. Se você não quiser que isso seja feito de maneira automática, é só não marcar aqui. No meu caso eu vou deixar marcado e clicar em próximo. E aí aqui já acabou essa tela de onboarding e ele fala que a gente está pronto para começar. Clicando aqui em iniciar, a gente já pode utilizar o sistema. A gente pode vir aqui na área de aplicativos, olhar todos os aplicativos que tem instalado, a gente pode dar uma olhadinha aqui na dock, ver tudo que já tem fixado, abrir uma aplicação, a gente consegue realmente já ir dando uma olhada no sistema e aprendendo como que funciona o Elementary OS. Como eu falei ali da loja de aplicativos, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir a central de aplicativos de fato. A primeira coisa que eu recomendo você fazer, isso eu recomendo em qualquer sistema operacional, é atualizar o sistema, porque às vezes aquela ISO que você baixou, ela não está 100% atualizada, então é recomendado que você venha aqui, faça uma atualização, atualize todos os pacotes, e aqui a gente consegue ver inclusive que ele já tem algumas atualizações. Aqui ele está fazendo uma verificação, e como você pode ver aqui embaixo, ele já está instalando esses updates automaticamente para mim, isso porque eu marquei lá atrás a opção de atualizar automaticamente. Voltando aqui para a tela inicial da loja, a gente consegue já ver várias aplicações que a gente pode instalar por aqui. Um problema da loja do Elementary OS é que, por padrão, ele só mostra aplicações feitas para o Elementary OS.
Tem muitas aplicações boas, mas ainda assim a quantidade de aplicações é relativamente pequena e você fica de fora de aplicações como Spotify, Discord, outros navegadores, OBS e várias outras aplicações do tipo. Então uma coisa que eu recomendo demais você fazer aí no seu Elementor OS é ativar o suporte pro FlatHub. Suporte pro Flatpak em si, para tecnologia, ele já vem ativado porque essas aplicações do Elementor OS, elas já são feitas em Flatpak. O que a gente precisa ativar aqui é a loja FlatHub. Uma das maneiras que a gente pode ativar esse suporte é aqui na própria loja. A gente pode pesquisar por uma aplicação que não está disponível, como é o caso do Spotify. Ele fala aqui que não encontrou nenhum aplicativo, e aqui ele fala, você pode fazer sideload de aplicativos Flatpak lá pelo FlatHub. Então você pode clicar aqui no link do FlatHub, e ele vai abrir o navegador já na página do FlatHub, pesquisando por exatamente o que você pesquisou ali. É claro, você pode vir direto no navegador, pesquisar por FlatHub e fazer isso de qualquer maneira, o resultado é exatamente o mesmo. Então a gente clica aqui em Spotify, a gente clica no botão de install, aí ele vai baixar esse aplicativo .flatpak-ref, a gente vai clicar nele e vai abrir essa janelinha aqui do sideload que fala confiar e instalar essa aplicação. Essa aplicação é fornecida exclusivamente pelo seu programador e não foi revista pelo Elementary quanto à segurança, privacidade ou integração de sistemas. Aqui basicamente o que eles estão falando é que eles não conseguem averiguar a segurança de cada uma das aplicações do FlatHub, então vai por sua conta e risco. Não quer dizer que automaticamente todas as aplicações têm algum tipo de problema. Aí ele fala aqui qual é o tamanho do download, quais são as permissões de sistema que ele pede ou não. Ele fala aqui também que as atualizações dessa aplicação não serão revistas pelo Elementary e que outros aplicativos desse distribuidor podem aparecer em central de aplicativos. Aqui no caso, quando você instala a primeira aplicação do FlatHub, todas as outras aplicações elas já ficam disponíveis lá na loja, então basicamente você vai conseguir pesquisar por qualquer outra aplicação no FlatHub. Aqui no meu caso eu vou clicar em Compreendo e vou clicar em Instalar mesmo assim. Ele vai fazer a instalação aqui do Spotify para mim, então é só esperar. E depois de instalado ele vai aparecer aqui, ó, que essa aplicação já foi instalada. Abra isso a qualquer momento a partir do menu de aplicação. Visite Central de Aplicativos para informações do app, atualizações e para desinstalar. Permissões podem ser alteradas em configurações do sistema e aplicações. Se você clicar no texto, ele vai abrir a janelinha de configurações do sistema, onde você pode mexer todas as permissões dos aplicativos em Flatpak. Isso aqui funciona exatamente igual ao FlatSeal, só que aqui ele já está integrado no sistema, então é bem mais prático. Fechando aqui a janelinha de configurações, a gente pode mover aquele arquivo flatpak-ref para a lixeira, já que aquele arquivinho a gente não vai usar mais para nada, e a gente pode vir aqui em abrir a aplicação. E como a gente pode ver, o Spotify ele já está abrindo automaticamente. Fechando aqui, se a gente pesquisar por Spotify, ele também está aparecendo na nossa lista de aplicativos, normalmente, e todas as atualizações que tiver do Spotify, você já vai fazer diretamente da loja. Um outro problema aqui do Elementary OS é o navegador padrão. Enquanto a grande maioria das distribuições Linux enviam o Firefox por padrão, aqui eles enviam o Epiphany, que basicamente é o GNOME Web. E não me entenda mal, esse navegador ele não é ruim, mas ele tem alguns probleminhas. O primeiro deles é que ele é baseado em WebKit, que é o mesmo motor do Safari, então dependendo do serviço que você utilizar no navegador, ele não vai funcionar. Se você está utilizando algum serviço que não funciona no Safari, ele não vai funcionar aqui. Então isso aqui pode ser um problema ou não para você. Mas eu acredito que o maior problema do GNOME Web é que até o momento ele não tem suporte para todas as extensões que a gente já está acostumado a utilizar no Firefox e no Chrome. Então se você depende de alguma extensão, você não vai conseguir utilizar esse navegador aqui. O que eu recomendo você fazer é basicamente instalar um outro navegador. Agora que a gente já instalou o suporte para o FlatHub, a gente pode voltar lá na loja de aplicativos, a gente volta aqui para o início, e aqui a gente pode pesquisar por Google Chrome, por Firefox, ó, a gente pode ver aqui, ó, Google Chrome, a gente acha a versão estável e a versão instável, a gente pode pesquisar por Firefox, ele encontra o Firefox também, ele tem o Brave para quem prefere, ele tem o Opera, aí você pode baixar qualquer navegador, isso aqui vai da sua preferência, eu prefiro o Google Chrome, mas vai muito de gosto, e aí você pode utilizar o navegador que você quiser aqui no Elementary OS. Uma última dica que eu tenho para você melhorar a sua experiência no Elementary OS, é instalar uma aplicação chamada Pentium Tweaks. Pentium basicamente é o nome da interface gráfica do Elementary OS, e quem é mais antigo no Linux vai reconhecer essa aplicação como Elementary Tweaks. Ela mudou de nome para ser agnóstica do Elementary OS, já que você consegue instalar o Pentium no Fedora ou em algumas outras distribuições,
E como a gente já instalou o suporte para FlatHub, ela está disponível lá na lojinha também. Então a gente consegue pesquisar aqui por Pentium Tweaks. Então aqui ele vai mostrar ó, ajustes do Pentium. A gente clica aqui. Ele mostra aqui que o download é gratuito. Então a gente pode clicar aqui. Ele já vai instalar para a gente. Vou fechar aqui as outras janelinhas para a gente conseguir ver melhor. Arrastar aqui para o meio. E aqui a gente consegue fazer algumas modificações no Pentium. Aqui a gente consegue mudar o tema GTK do Elementary OS como um todo. Então se você quiser baixar algum outro tema para o Elementary, você consegue fazer e modificar aqui. Eu acredito que muitas das pessoas que usem o Elementary OS é justamente porque elas gostam desse tema padrão. Então eu acredito que poucas pessoas vão de fato utilizar aqui, mas se você quiser utilizar o Elementary por qualquer outro motivo, mas quiser usar algum outro tema, deixar ele mais próximo ainda de um macOS, por exemplo, você pode fazer por aqui. Aqui você também consegue mudar o tema de ícone, o tema de cursor, o tema de som, você consegue forçar um Dark Mode, então algumas aplicações que não tem Dark Mode, você consegue forçar por aqui. Obviamente, isso pode quebrar algumas aplicações, então fica atento quanto a isso. Se quebrar uma aplicação, volta aqui, testa se foi isso, antes de você fazer algum reporte para algum desenvolvedor, achando que o bug é na aplicação e não nessa questão aqui que você acabou forçando alguma coisa que não deveria, né? Depois aqui você consegue mudar o layout da janela, aqui por padrão está no layout do Elementary, onde aqui na direita você consegue deixar em full screen e aqui na esquerda você consegue fechar. Você consegue mudar para o padrão Windows, onde todos os botões ficam na direita. Você consegue mudar aqui para o padrão macOS, onde fica tudo na esquerda. E tem algumas outras modificações aqui, ó. Adicionar ou minimizar à direita, Windows Reversed, Elementary invertido, substituir e maximizar para minimizar. Tem várias opções aqui, você pode dar uma olhada e vendo o que você gosta mais. E depois tem essa opção aqui de exibir o menu do GNOME. Depois você tem aqui opções de fontes, então se você quiser mudar as fontes do seu sistema, você consegue mudar aqui por aqui, que o padrão ele usa 4 fontes diferentes, ele usa Inter, Open Sans, Roboto e Cantarel, mas você pode modificar aqui para qual você quiser. Depois tem essa opção aqui de diversos, onde você consegue aumentar o volume máximo do sistema, que por padrão é 100%, e você consegue forçar até 150%. Depois aqui tem a opção de arquivos, e aqui tem basicamente duas opções. A primeira que está ativada por padrão é que de restaurar as abas lá do gerenciador de arquivos. Então se você fechar o gerenciador de arquivos e depois abrir ele de novo, ele vai restaurar as abas que estavam abertas antes. Ele já está ativo por padrão, mas se você não gosta desse comportamento, você consegue vir aqui e desmarcar. E depois você pode mudar também o formato da data, e aí basicamente tem 3 opções aqui. O informal, que é o padrão, o localidade e o formato ISO. E por último, a gente consegue modificar algumas coisas aqui do terminal. Com todas essas configurações, o Elementary OS já se torna um sistema muito mais agradável de se utilizar. Mas se nem assim ele ficou do seu gosto, você pode testar uma outra distribuição. Nesse vídeo aqui do lado, você pode dar uma conferida no Zorin OS, um outro sistema operacional que tem conquistado muita gente. Eu te vejo lá.